Pessoal, o tema que eu quero conversar com vocês hoje, mais uma vez, é falta de criatividade, e principalmente em tempos de pandemia. Vamos refletir juntos? Então, pessoal, mais uma vez venho aqui falar sobre falta de criatividade. Eu estou vivendo isso nesse momento e gostaria de compartilhar esse processo de recuperação, por assim dizer, dessa criatividade, para que eu possa produzir mais, seja academicamente, também nas minhas tarefas do dia a dia, profissionais e também de hobby. No vídeo passado eu falei com vocês sobre algumas sugestões de atividades que podem nos ajudar a aflorar a nossa criatividade. Algumas delas, eu particularmente, estou impossibilitado de realizá-las, como por exemplo o esporte, por causa da quarentena, de tudo que a gente está vivendo ao longo desses 13 meses de quarentena, entre idas e vindas aqui em Santiago do Chile. Então vamos se lembrar um pouquinho de quais são as atividades que podem nos ajudar a melhorar o nosso processo criativo. Eu falei sobre a prática de esportes, que nos ajuda um montão, mente sã, corpo são, e o contrário também, quando a gente está bem com o nosso corpo, isso favorece a nossa criatividade, favorece a saúde mental em distintas dimensões. Eu não sei se você pratica algum esporte, mas eu recomendo bastante. Eu me lembro muito bem, e dando um exemplo, eu, como sempre gostei de correr, ao longo desses mais de 8 anos, durante o meu processo de escrita no doutorado, o que me ajudou muitas vezes a quebrar diversos bloqueios criativos foi o esporte. Muitas vezes eu saía de casa para correr 10, 15, 20 quilômetros, com a mente completamente bloqueada, e ao contemplar as paisagens, prestar atenção em minha respiração, em meu corpo, também a satisfação de cumprir uma meta dentro do esporte, chegava uma hora que simplesmente a inspiração chegava e a minha criatividade aflorava e eu escrevia 5, 10, 15 páginas da minha tese, que antes da prática esportiva eu passava, e cheguei a passar, Eduardo é testemunha, até 15 dias sem escrever nenhuma linha. Isso durante um intercâmbio doutoral no Canadá. Imagina você no meu lugar, passar 2 semanas sem conseguir escrever. Infelizmente, por causa da quarentena, essa atividade eu não posso realizar por enquanto, também não me sinto à vontade, apesar de já estar vacinado. Também não sou aqueles, como já disse, de ficar dentro da sala aqui fazendo ginástica ou flexões abdominais. Não consigo. O meu esporte é a corrida de rua. Estou esperando ansiosamente para voltar. Outra atividade, ler. Agora, ler outras coisas que não seja sobre o seu trabalho. Se você é um arquiteto, não vai ler nada sobre arquitetura. Se você é advogado, não vai ler nada sobre direito. No meu caso, como professor de filosofia, não vou ler nada sobre filosofia. E o que é que eu tenho feito? Aí já dando feedback para vocês. Eu estou terminando de ler 2 livros. Eu estou lendo agora no meu Kindle O Talentoso Ripley, de Patricia Highsmith. No meu Kindle não entra livro de filosofia. Eu comprei especificamente para ler livros de literatura em geral, meia horinha antes de dormir, desconectar a minha mente e depois dormir o sono dos justos. Também estou lendo, já dentro da filosofia, esse livro, Filosofia ao Passo, tá? Do professor Eduardo Rodrigues, professor argentino, que ele fala sobre filosofia e sua experiência na filosofia, mas com a linguagem bem do cotidiano. Recomendo. Eu não sei se esse livro ele está traduzido para português. Está em espanhol, mas é muito bom, vale a pena. Então aqui tenho já 2 livros, um de literatura policial e outro de filosofia. Outra coisa que eu descobri na prática, na realidade eu fazia isso algumas vezes, só que não tinha nome para isso, né? Às vezes parecia até coisa da minha cabeça, mas está servindo muito. Eu falei para vocês que no meu processo criativo eu estou buscando todos os dias escrever, nem que seja uma linha, uma frase, um parágrafo do artigo que eu estou trabalhando atualmente.
Então eu comecei a perceber que mais do que forçar escrever, abrir o arquivo, nem que seja para mudar alguma coisa da formatação, da preparação do envio do manuscrito para uma revista, mas também faz toda a diferença o seu local de trabalho. Aqui é onde eu trabalho diariamente. Todas as minhas aulas, de 1, 2, 3 aulas por dia, eu estou trabalhando nesse computador. Então, quando eu vou sentar para escrever, eu já mudo. Eu sei que o apartamento aqui é pequeno, mas eu já mudo e vou para uma mesa que está aqui atrás da câmera. E utilizo até outro computador. Esse computador aqui eu utilizo ele só para o trabalho. Então, aqui nele está o arquivo do texto que estou trabalhando atualmente. Então, quando eu sento ali, é como se minha mente já está preparada e direcionada para poder escrever o meu artigo, os meus textos, as minhas ideias para próximos vídeos, entre outros projetos. Então isso está funcionando muito bem, porque eu sei que quando eu sento ali, na outra cadeira, em outra mesa, com outro computador, eu já viro a chave na minha cabeça e sei que vou trabalhar naquilo. Deixo um pouquinho o meu local de trabalho, onde eu tenho as minhas aulas. Está passando uma ambulância. Deixo um pouquinho de lado as minhas aulas e vou trabalhar em outro projeto. Gente, entre todas essas características, que aí eu vou dando esse feedback para vocês e insisto, peço novamente, deixe nos comentários quais são as suas estratégias para se manterem produtivos com relação à sua criatividade, para que a gente possa ir intercambiando, para que a gente possa ir trocando fichinhas e ir melhorando. Por enquanto, a passos curtos eu estou vendo algumas melhoras. Mas o último ponto que eu gostaria de falar, e eu sempre trato de reforçar bastante, é que a gente tem que entender que estamos vivendo tempos complexos. Então, por mais que nós estejamos, no caso eu, não sei se você está passando por isso, por bloqueios criativos, talvez você não esteja produzindo a mesma coisa que você produzia antes dessa pandemia, a gente tem que também se perdoar de alguma maneira por isso. Porque a gente não é obrigado a estar 100% emocionalmente. E tudo isso influencia. A gente fala que a gente tem que procurar um equilíbrio para a gente lidar com nossa ansiedade, para a gente buscar entender que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente espera, e entender que tudo tem seu tempo. Então, a gente tem que procurar, claro, ferramentas para poder ir melhorando, para poder ir confrontando e lutando para superar esses desafios, mas por outro lado a gente tem que entender que nós estamos em tempos novos, com desafios novos e que a gente não é de ferro. Vale a pena a gente dar um desconto para nós mesmos e não buscar sofrer. A gente já falou sobre sofrimento e sobre a dor. As dores vão vir, agora o sofrimento a gente escolhe vivê-los. Então, dito isso, como eu já repeti no primeiro vídeo, talvez tenhamos um terceiro, quarto, quinto vídeo falando sobre criatividade. Por enquanto, eu estou nesse processo. Estou lendo outros livros que não são de filosofia, alguns de filosofia, mas sem uma linguagem técnica, outros até de filosofia, ciências, psicologia, sociologia, de caráter enciclopédicos, também serve para oxigenar as nossas ideias, também aproveitando o meu tempo em família, aproveitando com minha esposa para ver filmes, séries, conversar, conhecê-lo um pouco mais e cuidar, obviamente, do nosso casamento, dessa construção que se dá dia após dia. Então é isso. Espero que você tenha gostado, que algo nesse vídeo tenha servido para você. E bem, não esqueça de deixar as suas sugestões, a sua experiência de vida com relação à criatividade e suas estratégias para se manter sempre criativo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e a gente se vê na próxima oportunidade. Um abraço, tchau!